Em uma rodoviária deserta, uma mulher grávida enfrentava a chuva e o abandono. Um carro de luxo parou diante dela, e o motorista disse apenas 3 palavras: "Entra no carro." O que começou como um gesto de ajuda, virou algo que nenhum dos dois sabia nomear. E quando os fantasmas do passado vieram cobrar respostas, tudo poderia desmoronar, ou se transformar para sempre. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, a chuva caía fina, mas insistente, teimando em molhar o pouco que restava de sua esperança. Ela, Ana Clara, tentava em vão se proteger com um lenço molhado, mas um pedaço de pano inútil em meio a tanto desamparo. A mala, um arremedo de bagagem, estava rasgada, as rodinhas quebradas, encharcada até a alma, assim como ela. Dentro, um universo de miséria, apenas roupas usadas, um pacote de bolacha murcha e o mais precioso e doloroso, uma imagem amassada de ultrassom. O banco da rodoviária, frio e desconfortável, doía como um castigo, cada fibra de metal parecendo perfurar sua já exausta alma. Estava grávida, sem rumo, sem família com quem contar, sem o mínimo de esperança. A vida, que antes parecia uma promessa, agora era um beco sem saída. A voz metálica do alto-falante, cortando o zumbido da rodoviária, anunciava destinos que pareciam inalcançáveis, ecos de uma vida que ela não tinha. Embarque plataforma 2 para São Paulo, embarque plataforma 3 para Curitiba. Nenhum deles era para ela, nenhum deles a esperava. Ela era apenas um vulto perdido em meio ao ir e vir apressado de estranhos, cada um com seu destino traçado, enquanto o dela se desfazia em gotas de chuva. O pai do bebê, Pedro, havia desaparecido como fumaça no vento assim que a notícia da gravidez chegou aos seus ouvidos. Apenas um bilhete frio e covarde, deixado sobre a mesa da cozinha, selando o destino de 3 vidas. Nenhuma ligação depois disso, nenhum arrependimento, apenas o silêncio ensurdecedor da ausência. A família, distante e afundada em seus próprios problemas, não podia ou não queria ajudar. As desculpas eram sempre as mesmas, um muro intransponível de indiferença. Ela pensava em dormir ali mesmo, no banco duro, fingir que era só por uma noite, que o amanhecer traria alguma solução mágica. Mas sabia que o perigo não dormia, que a noite da rodoviária era um abismo de incertezas para uma mulher sozinha e grávida. O medo era um nó na garganta, apertando a cada minuto que passava. Foi quando o carro parou. Preto, brilhante, caro. Um luxo que destoava brutalmente daquele cenário de desolação. O vidro fumê desceu devagar, como uma cortina se abrindo para um palco desconhecido, revelando um rosto frio, mas atento. Os olhos, escuros e penetrantes, a fitaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. A voz veio direta, grave, sem rodeios, cortando o ar úmido. "Entra no carro." Ela hesitou. O homem parecia sério demais, elegante demais, inalcançável demais para ser real. Quem era ele? O que queria? O coração disparou, uma mistura de medo e uma ínfima fagulha de curiosidade. Mas ele insistiu, a voz agora um pouco mais suave, mas ainda firme. Disse seu nome, revelou seu cargo, um nome importante, uma empresa conhecida. Jurou que não era criminoso, só queria ajudar. O instinto materno, um sussurro poderoso em meio ao caos, falou mais alto que o medo. Aquele bebê, ainda um segredo em seu ventre, precisava de um futuro. Ela não tinha mais nada a perder. Com um suspiro trêmulo, abriu a porta e entrou. Dentro do carro, o cheiro de couro novo misturava-se a um perfume caro, uma fragrância sofisticada que parecia pertencer a outro mundo. Ele dirigia com calma, as mãos firmes no volante, sem falar muito, apenas um silêncio confortável que preenchia o espaço entre eles. Levou-a a um hotel de luxo, um lugar que ela só conhecia de filmes, e deu-lhe um quarto, um santuário de paz e conforto. Pediu comida, comprou roupas novas, macias e cheirosas. Disse que ela precisava descansar, tomar um banho quente, comer direito. Não pediu nada em troca.
Nenhuma explicação, nenhuma promessa. Apenas ofereceu estrutura, um porto seguro inesperado em meio à tempestade. No dia seguinte, ele agendou uma consulta com um médico particular. No consultório, enquanto o aparelho de ultrassom deslizava sobre sua barriga, ela ouviu o coração do bebê, um som forte e rítmico, e chorou de novo. Mas, pela primeira vez em semanas, não foi de desespero, e sim de um alívio avassalador. Uma onda de esperança que a inundou por completo. Depois do consultório, ele a levou para ver um apartamento. Pequeno, aconchegante, com uma vista para uma praça arborizada. Disse que pagaria os primeiros meses, que ela teria tempo para se organizar. Ela protestou, a dignidade ferida pela ideia de caridade. Ele a encarou, os olhos sérios, e respondeu com uma voz que não admitia réplicas: "Você merece ter escolha, Ana Clara." Com o passar dos dias, ele visitava cada vez mais o apartamento. Trouxe móveis, um sofá confortável, uma mesa de jantar e até contratou uma funcionária, Dona Lúcia, uma senhora de sorriso acolhedor que logo se tornou uma confidente para Ana Clara. Com as próprias mãos, ele montou o berço no quarto do bebê, um gesto tão inesperado que a deixou sem palavras. Ela se perguntava por quê. Por que alguém tão poderoso, tão distante de sua realidade, faria tudo aquilo por uma desconhecida? A gratidão era imensa, mas a dúvida persistia, um ponto de interrogação em seu coração. A resposta veio em forma de dor, uma dor antiga que ele carregava. Ele contou num fim de tarde chuvoso, com a voz embargada e os olhos marejados, que teve uma irmã, jovem, grávida, abandonada, assim como ela. Pediu ajuda a ele, que estava viajando a trabalho. Quando voltou, era tarde demais. Encontraram-na morta, numa rodoviária sozinha, sem ninguém. Desde então ele prometeu a si mesmo que, se visse alguém na mesma situação, não repetiria o erro. "Dessa vez eu não vou falhar, Ana Clara", disse ele, o nome dela soando como um juramento em seus lábios. Ana Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela ajuda não era apenas caridade, era redenção. Ele não estava apenas ajudando uma desconhecida. Ele estava tentando curar uma ferida profunda em sua própria alma. Um fantasma do passado que o assombrava. A convivência transformou tudo. Aos poucos, entre discussões sobre a cor da parede do quarto do bebê, risos compartilhados por uma piada boba de Dona Lúcia e silêncios partilhados que diziam mais que 1000 palavras, os dois foram se aproximando. Não se tratava mais de caridade, de um favor. Era cuidado, cumplicidade, um tipo raro de confiança nascido em meio à ruína, uma ponte construída sobre a dor de ambos. Mas a reviravolta não tardou, como sempre acontece nas melhores histórias. Numa manhã de sábado ele chegou abatido, os olhos vermelhos e a postura cansada. Disse que havia recebido uma notificação judicial. A mãe do filho que perdera, anos antes, estava processando sua empresa. Afirmava que ele havia abandonado a irmã, que sua omissão havia levado à tragédia. Alegava que a empresa havia acobertado sua negligência. A mídia, sedenta por escândalos, começou a pressionar. Fotos antigas, de sua irmã e dele, surgiram em jornais e portais. Manchetes questionavam sua moral, sua ética, sua reputação. A imagem que construíra por anos de um empresário íntegro e bem-sucedido balançava perigosamente. Ele pediu desculpas, a voz rouca. Disse que talvez precisasse se afastar, proteger os negócios, se recolher para enfrentar a tempestade. Ana Clara ouviu tudo em silêncio, o coração disparado, sentindo o medo retornar, ameaçando levar embora tudo o que haviam construído. E então fez o que ele nunca esperava. O abraçou, um abraço firme, que transmitia toda a força que ela havia encontrado. Disse que, se ele partisse, tudo o que fizeram até ali seria em vão, que ela não o deixaria sozinho. "Você não está mais sozinho, Daniel, nem eu", sussurrou com a voz trêmula, mas carregada de convicção. Diante daquela decisão inesperada, daquela demonstração de lealdade e afeto, Daniel fez o impensável. Afastou-se da empresa por tempo indeterminado. Disse que os negócios podiam esperar, mas aquela criança que estava para nascer não podia. Aquele novo começo, aquela chance de redenção, era mais importante que qualquer império. No mês seguinte, a vida se apressou. Ana Clara entrou em trabalho de parto em casa.
as contrações vindo rápidas e fortes. Daniel dirigiu às pressas até o hospital, a adrenalina correndo em suas veias. Ficou na sala de espera, os olhos inchados de preocupação e ansiedade, rezando baixinho, uma prece que ele não sabia que tinha dentro de si, até ouvir o choro do bebê, um som que ecoou em sua alma. Quando o médico saiu e anunciou que era um menino saudável, Daniel desabou. As pernas bambas, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, um misto de alívio e uma emoção avassaladora. Na maternidade, Ana Clara segurava o filho nos braços, a pequena vida aninhada em seu peito, e Daniel estava ao lado, em silêncio, observando a cena com uma devoção que ela nunca imaginou ver em alguém tão reservado. E foi ele quem quebrou o silêncio com uma pergunta simples, mas que carregava o peso de um futuro inteiro. Posso registrá-lo comigo, Ana Clara? Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas, o coração transbordando de emoção. Você tem certeza, Daniel? E ele respondeu com a mesma firmeza de quando a viu pela primeira vez na chuva, oferecendo-lhe uma chance. Agora eu tenho. A pergunta de Daniel pairou no ar da maternidade, mais potente que qualquer choro de bebê, mais forte que o silêncio que os envolvia. Ana Clara o encarou, as lágrimas escorrendo, mas agora eram lágrimas de uma felicidade tão avassaladora que mal cabia em seu peito. Aquele homem que havia surgido como um anjo em sua noite mais escura, agora oferecia não apenas um teto, mas um nome, um futuro, uma família para seu filho. Era um gesto de amor tão puro e inesperado que ela mal podia acreditar. Sim, Daniel, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sim, eu quero. Nosso filho merece ter um pai como você. O sorriso que se formou nos lábios dele, um sorriso raro e genuíno, iluminou o quarto e o coração dela. Naquele instante, em meio ao cheiro de hospital e à fragilidade de uma nova vida, eles selaram um pacto silencioso, uma promessa de um futuro que até então parecia impossível. Os dias na maternidade passaram voando, preenchidos pela doçura dos primeiros olhares do bebê, pelos primeiros toques, pelos primeiros laços que se formavam. O pequeno, que Ana Clara decidiu chamar de Lucas, era um milagre, um raio de sol que dissipava as sombras de seu passado. Daniel era uma presença constante, aprendendo a trocar fraldas com uma seriedade quase cômica, embalando Lucas com uma ternura que contrastava com sua postura usualmente reservada. Ele parecia renascer a cada sorriso do bebê, a cada pequeno gesto. Dona Lúcia, que visitava todos os dias, trazia consigo a energia de uma avó zelosa, enchendo o quarto de risadas e conselhos. Aquele pequeno núcleo, formado por acaso e pela dor, começava a se solidificar em uma família. Ao voltarem para o apartamento, a vida ganhou um novo ritmo. Lucas transformou o espaço aconchegante em um lar vibrante, cheio de risadas, choros e o cheiro doce de bebê. Daniel, apesar de suas preocupações com o processo judicial e a empresa, dedicava-se a Lucas com uma paixão surpreendente. Ele passava horas observando o bebê dormir, lia histórias em voz baixa, mesmo sabendo que Lucas ainda não entendia, e insistia em dar o banho da noite, um ritual que se tornou sagrado para os três. Ana Clara observava-o, o coração aquecido por aquela cena. Ele não era apenas o benfeitor, o protetor. Ele era um pai de corpo e alma, e a forma como seus olhos brilhavam ao olhar para Lucas era a prova mais clara de seu amor. No entanto, a calmaria do lar era apenas uma trégua na tempestade que Daniel enfrentava lá fora. As notícias sobre o processo judicial e as acusações da mãe da falecida irmã de Daniel, uma mulher chamada Beatriz, continuavam a dominar os noticiários. A mídia, implacável, explorava cada detalhe, pintando um quadro sombrio de Daniel, o empresário bem-sucedido que supostamente abandonara a própria irmã grávida. Sua reputação, construída com anos de trabalho árduo, estava sendo desmantelada pedaço por pedaço. Ele recebia ligações constantes de advogados, de ex-colegas de diretoria, de jornalistas. A decisão de se afastar da empresa, embora necessária para proteger a si e a família, o deixava inquieto, acostumado que era ao controle e à rotina frenética de trabalho. Ana Clara, por sua vez, tornou-se seu porto seguro. Enquanto Lucas dormia, ela o ouvia desabafar, oferecendo um ombro amigo, palavras de conforto
e, mais importante, sua inabalável fé nele. Eles não te conhecem, Daniel, ela dizia, segurando sua mão. Eles não viram o que você fez por mim, por Lucas. A verdade vai aparecer. Sua presença, sua calma e sua confiança eram o bálsamo que ele precisava para suportar a pressão. Ele se pegava cada vez mais dependente daquele apoio, daquela mulher que, em tão pouco tempo, havia se tornado essencial em sua vida. A relação entre eles, que começou como caridade e redenção, estava se transformando em algo mais profundo, mais complexo. Havia uma cumplicidade silenciosa. Olhares que se encontravam e diziam mais do que palavras. Um reconhecimento mútuo de almas feridas que encontraram cura uma na outra. Certa noite, Daniel chegou em casa com um semblante ainda mais pesado que o usual. A empresa, sem sua liderança direta, começava a sentir os efeitos da crise de imagem. Alguns contratos importantes estavam sendo renegociados. Investidores demonstravam preocupação. Beatriz está determinada a me destruir, Ana Clara, ele confessou, a voz carregada de frustração. Ela não quer apenas dinheiro, ela quer vingança. Ela acredita que eu sou o culpado pela morte da minha irmã. Ana Clara o abraçou, sentindo a dor dele como se fosse sua. Não vamos deixar que ela faça isso, ela disse com uma determinação que surpreendeu a ele e a si mesma. Você tem a mim e a Lucas agora. Não está mais sozinho nessa batalha. Apesar das dificuldades externas, a vida no apartamento era um refúgio. Lucas crescia a olhos vistos, trazendo luz e alegria a cada dia. Daniel, mesmo com a mente ocupada com os problemas legais, encontrava paz nos momentos com o filho. Ele se pegava sorrindo mais, rindo de forma mais leve. Ana Clara, por sua vez, florescia. A gravidez, antes um fardo, agora era uma bênção. Ela recuperava a saúde, a autoestima, a esperança. A cada dia, ela se sentia mais forte, mais capaz de enfrentar qualquer desafio ao lado de Daniel. A relação deles, no entanto, não era isenta de nuances. Havia momentos de silêncio carregados, olhares demorados que se estendiam um pouco mais do que o necessário. A gratidão de Ana Clara por Daniel era imensa, mas começava a se misturar com uma admiração crescente e algo mais, algo que ela não ousava nomear. Para Daniel, Ana Clara não era mais apenas a mulher que ele salvou. Ela era a mãe de seu filho, a mulher que o fazia sentir-se completo, que o ajudava a enfrentar seus demônios. A linha entre protetor e parceiro estava se tornando cada vez mais tênue, e o futuro, embora incerto, prometia reviravoltas que nem mesmo eles podiam prever. A tempestade lá fora era feroz, mas dentro daquele apartamento, um novo tipo de amor começava a florescer, discreto, mas poderoso, pronto para enfrentar qualquer adversidade. A decisão de Daniel de se afastar da empresa, embora necessária para proteger a si e a sua nova família, trouxe consigo um turbilhão de consequências. As manchetes dos jornais, antes focadas na acusação de Beatriz, agora se dividiam entre o escândalo e a inesperada licença do CEO. A especulação era desenfreada. Seria uma fuga? Um sinal de culpa? A pressão midiática se intensificava e Daniel sentia o peso de cada palavra, de cada olhar desconfiado. Ele passava horas ao telefone com seus advogados, tentando traçar uma estratégia para combater as acusações de Beatriz, que parecia ter um arsenal de informações sobre o passado de sua irmã, informações que Daniel mal se lembrava ou preferia esquecer. Ana Clara observava a angústia de Daniel, sentindo-se cada vez mais conectada a ele. Ela via o homem por trás da armadura de empresário, o homem ferido pela perda da irmã e agora pela injustiça das acusações. Lucas, com seus sorrisos desdentados e seu olhar curioso, era o único que conseguia arrancar Daniel de seus pensamentos sombrios. Era nos momentos em que Daniel segurava o filho nos braços, cantando canções de ninar desafinadas, que Ana Clara via um vislumbre da leveza que ele havia perdido. Ela se dedicava a criar um ambiente de paz e alegria no apartamento, um refúgio para Daniel, onde ele pudesse recarregar as energias e se sentir seguro. Apesar da tensão, a rotina dele se estabeleceu. Daniel, agora com mais tempo, assumiu um papel ativo na vida de Lucas, levando-o para passear no parque, ensinando-o a segurar os pequenos objetos com as mãos ainda descoordenadas. Ana Clara, por sua vez,
começou a explorar a cidade, a se familiarizar com o novo bairro, a sentir-se parte de algo maior. Dona Lúcia, com sua sabedoria popular e seu bom humor, era o elo que unia os três, uma presença constante que trazia leveza e praticidade ao dia a dia. Ela percebia a crescente intimidade entre Ana Clara e Daniel, os olhares furtivos, os toques acidentais que se prolongavam, e sorria discretamente, sabendo que o amor, às vezes, floresce nos lugares mais inesperados. Certa tarde, Daniel recebeu uma ligação de seu advogado, Dr. Ribeiro. A voz do outro lado da linha era grave. Beatriz havia apresentado novas provas, documentos antigos que sugeriam uma negligência de Daniel em relação à irmã, documentos que ele jurava nunca ter visto. A situação se complicava a cada dia. Daniel desligou o telefone, o rosto pálido, e se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Ela está usando tudo contra mim, Ana Clara, ele disse, a voz quase um sussurro. Até mesmo a dor que eu sinto pela perda da minha irmã. Ana Clara sentou-se ao lado dele, pegou sua mão e a apertou com firmeza. Nós vamos enfrentar isso juntos, Daniel, ela prometeu. Eu acredito em você. Eu sei que você não abandonaria ninguém, muito menos sua própria irmã. A convicção em sua voz era um bálsamo para a alma atormentada de Daniel. Ele a olhou e, pela primeira vez, Ana Clara viu uma vulnerabilidade profunda em seus olhos. Não era a frieza do empresário, mas a dor de um homem que carregava um fardo pesado demais. Naquele momento, a distância entre eles se dissolveu e uma conexão mais profunda, mais íntima se estabeleceu. Nos dias que se seguiram, Daniel mergulhou na busca por respostas. Ele revisou documentos antigos da empresa, tentou se lembrar de cada detalhe da época em que sua irmã faleceu. Havia algo que não se encaixava, uma peça faltando no quebra-cabeça que Beatriz estava montando. Ele se lembrou de uma antiga secretária de sua irmã, uma mulher chamada Helena, que sempre foi muito próxima e leal. Talvez ela soubesse de algo. Daniel decidiu procurá-la, uma ponta de esperança surgindo em meio à escuridão. Enquanto isso, Ana Clara começou a sentir um desconforto sutil. Não era a dor da gravidez, nem o cansaço dos primeiros meses de maternidade. Era uma sensação estranha, um pressentimento. Ela se pegava observando Daniel, os olhos dele perdidos no horizonte enquanto ele pensava, e sentia um aperto no peito. A admiração que sentia por ele se transformava em algo mais, algo que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Ele era o pai de seu filho, seu protetor, seu amigo. Mas será que ele poderia ser mais? Ela afastava esses pensamentos, com medo de estragar a delicada harmonia que haviam construído. A busca por Helena revelou-se mais difícil do que Daniel imaginava. A mulher havia se mudado para o interior, vivendo uma vida reclusa. Daniel, determinado, decidiu ir atrás dela. Ele precisava de respostas, precisava limpar seu nome, e sentia que Helena poderia ser a chave para desvendar a verdade por trás das acusações de Beatriz. A viagem seria longa, e Ana Clara sentiu um frio na barriga ao vê-lo partir. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela se sentia sozinha novamente, e percebeu o quanto a presença de Daniel havia se tornado vital em sua vida. Aquele afastamento temporário, motivado pela busca da verdade, revelava uma nova camada de sentimentos que Ana Clara mal ousava explorar. A estrada sinuosa que levava à pequena cidade no interior parecia esticar-se infinitamente diante de Daniel. Cada quilômetro percorrido era um misto de esperança e ansiedade. Ele revisava mentalmente os poucos detalhes que tinha sobre Helena, a antiga secretária de sua irmã, uma mulher discreta, mas que, ele se lembrava, era de uma lealdade inquestionável. Acreditava que ela poderia ter a peça que faltava para desvendar a teia de mentiras tecida por Beatriz. A paisagem mudava de arranha-céus para campos verdes, um contraste que refletia a turbulência em sua mente. Enquanto isso, no apartamento, a ausência de Daniel era um eco constante. Ana Clara sentia um vazio que a surpreendeu. O silêncio, antes preenchido pela presença dele, agora parecia mais denso. Lucas, alheio à complexidade do mundo adulto, preenchia os dias com sua inocência e suas descobertas diárias. Ana Clara se dedicava ao filho, mas seus pensamentos frequentemente se desviavam para Daniel. Ela percebeu o quanto ele havia se tornado o pilar de sua nova vida.
Não apenas um provedor, mas um companheiro, um amigo, alguém em quem ela confiava cegamente. Os pequenos gestos, as conversas noturnas, a forma como ele olhava para Lucas, tudo isso havia construído uma ponte entre eles. Uma ponte que agora, com a distância, parecia mais forte e mais significativa. Dona Lúcia, com sua perspicácia habitual, notou a melancolia de Ana Clara. "Ele faz falta, não é, minha filha?" Ela comentou um dia, enquanto ajudava a dobrar as roupinhas de Lucas. Ana Clara corou, mas não negou. "Ele é um bom homem, Dona Lúcia, e Lucas precisa dele." A senhora sorriu, um brilho de compreensão em seus olhos. "Não é só Lucas que precisa dele, minha querida. E não há nada de errado nisso. O coração tem seus próprios caminhos." As palavras de Dona Lúcia, simples e diretas, ressoaram em Ana Clara, confirmando os sentimentos que ela vinha tentando reprimir. Após horas de viagem, Daniel finalmente chegou ao endereço de Helena. Era uma casa modesta, cercada por um jardim bem cuidado. A mulher que o atendeu à porta tinha os cabelos grisalhos e um olhar cansado, mas seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Senhor Daniel?" ela perguntou surpresa. Ele explicou o motivo de sua visita, a urgência de sua situação e as acusações de Beatriz. Helena o convidou a entrar, e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de memórias. Helena ouviu Daniel com atenção, seus olhos fixos em um ponto distante. Quando ele terminou, ela suspirou profundamente. "Eu sabia que esse dia chegaria, Sr. Daniel." Ela começou, a voz baixa. Sua irmã, ela era uma mulher complexa. E Beatriz sempre a manipulou. Sua irmã tinha medo dela, medo de que ela revelasse um segredo. Daniel sentiu um arrepio. "Que segredo, Helena?" Helena hesitou, mas a determinação nos olhos de Daniel a convenceu. "Beatriz não é apenas a mãe da falecida irmã de Daniel. Ela é a madrasta dela. Ela sempre teve um controle muito grande sobre a vida de sua irmã. O segredo era que sua irmã não queria o bebê. Ela estava sendo forçada por Beatriz a manter a gravidez, para que Beatriz pudesse ter o controle total sobre a herança da família. Sua irmã tentou se afastar de Beatriz, mas ela a ameaçou, dizendo que revelaria coisas sobre o passado delas que poderiam destruir a reputação de sua irmã. E até mesmo a sua, Sr. Daniel. Ela tinha documentos, cartas, tudo o que precisava para incriminá-lo. Sua irmã estava desesperada, e foi por isso que ela tentou fugir. E foi quando aconteceu o acidente. As palavras de Helena atingiram Daniel como um raio. A imagem de sua irmã, sempre tão frágil e indecisa, ganhava uma nova e trágica dimensão. Ele sentiu uma onda de raiva e tristeza. "Ela forçou minha irmã a manter a gravidez para ter a herança? E ela me culpou por isso?" Helena assentiu, os olhos marejados. "Sua irmã deixou uma carta, Sr. Daniel. Uma carta para você. Ela me pediu para guardá-la, para entregar apenas se algo acontecesse a ela e se a verdade precisasse ser revelada. Ela disse que você era o único em quem ela confiava para proteger o bebê, caso ele nascesse." Helena se levantou e foi até uma velha caixa de madeira, de onde tirou um envelope amarelado. Daniel pegou a carta, as mãos tremendo. Era a caligrafia de sua irmã, familiar e dolorosa. A carta detalhava o tormento que ela vivia sob o domínio de Beatriz, o medo, a desesperança. Ela pedia perdão por não ter sido mais forte e implorava a Daniel que protegesse seu filho, o bebê que ela não queria, mas que sabia que Daniel amaria. A carta era a prova irrefutável de sua inocência, a chave para desmascarar Beatriz. Com a carta em mãos, Daniel sentiu um peso ser removido de seus ombros, mas também uma dor profunda pela irmã. Ele agradeceu a Helena, prometendo que a verdade viria à tona. A viagem de volta parecia mais curta, impulsionada pela urgência de compartilhar a descoberta com Ana Clara e seus advogados. Ele mal podia esperar para voltar para casa, para o seu refúgio, para a mulher e o filho que se tornaram seu mundo. A verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, a possibilidade de um novo começo para todos eles. A viagem de volta para casa foi um turbilhão de emoções para Daniel. A carta de sua irmã, amassada em seu bolso, era a prova que ele tanto buscava, mas também um lembrete doloroso do sofrimento dela. A raiva por Beatriz, que havia manipulado e destruído a vida de sua irmã, misturava-se à tristeza pela tragédia evitada por tão pouco. Ele ansiava por chegar ao apartamento,
não apenas para entregar a carta aos advogados, mas para compartilhar o peso e a libertação da verdade com Ana Clara. A imagem dela, de Lucas, era o farol que o guiava. Quando Daniel finalmente abriu a porta do apartamento, o cheiro familiar de comida caseira e o som suave do riso de Lucas o envolveram. Ana Clara estava no chão da sala, brincando com o bebê, que engatinhava desajeitadamente em sua direção. Ao vê-lo, os olhos dela se iluminaram e um sorriso genuíno se abriu em seu rosto. Lucas, percebendo a chegada do pai, soltou um gritinho de alegria e esticou os bracinhos. Daniel sentiu o nó em sua garganta se desfazer. Ele se ajoelhou, abraçando Lucas com força e depois erguendo o olhar para Ana Clara, que se aproximava. "Você voltou", ela disse, a voz repleta de alívio. "Eu estava tão preocupada." Daniel a puxou para um abraço, sentindo o calor e a segurança que só ela podia oferecer. "Eu encontrei, Ana Clara", ele sussurrou, a voz embargada. "Eu encontrei a verdade." Ele se afastou um pouco e tirou o envelope amarelado do bolso, entregando-o a ela. "É uma carta da minha irmã. Helena me deu." Ana Clara pegou a carta com as mãos trêmulas, sentindo a importância daquele pedaço de papel. Enquanto Daniel contava sobre sua conversa com Helena, sobre a manipulação de Beatriz e o desespero de sua irmã, ela desdobrou a carta e começou a ler. As palavras da irmã de Daniel, cheias de dor e súplica, revelaram um cenário muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A cada linha, a verdade se desdobrava, e a inocência de Daniel se tornava inquestionável. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana Clara ao ler o pedido final da irmã de Daniel para que ele protegesse o bebê. Ela levantou os olhos para Daniel, o coração transbordando de compaixão e admiração. "Eu sabia", ela disse, a voz embargada. "Eu sabia que você era inocente." Naquela noite, após Lucas adormecer, Daniel e Ana Clara passaram horas conversando. Ele explicou os próximos passos com os advogados, a necessidade de apresentar a carta como prova irrefutável no tribunal. Ana Clara, por sua vez, ofereceu seu apoio incondicional, sua força silenciosa. A cumplicidade entre eles se aprofundava a cada palavra, a cada olhar. A barreira de gratidão e dever que antes existia entre eles parecia ter desaparecido, substituída por uma conexão mais orgânica, mais verdadeira. Nos dias seguintes, a vida de Daniel ganhou um novo propósito. Com a carta em mãos, seus advogados agiram rapidamente. Dr. Ribeiro, visivelmente aliviado e confiante, agendou uma nova audiência para apresentar a evidência que mudaria o rumo do processo. A notícia da carta vazou para a mídia, e as manchetes, antes acusatórias, começaram a se inclinar para a história de uma tragédia familiar e uma inocência sendo provada. A reputação de Daniel, que parecia irreparável, começava a se reerguer. Beatriz, por outro lado, foi pega de surpresa. A revelação da carta de sua enteada, que ela acreditava ter destruído, abalou suas fundações. Ela tentou negar, desqualificar a carta como uma falsificação, mas a perícia grafotécnica e o testemunho de Helena eram irrefutáveis. A mulher, antes tão poderosa e controladora, viu seu plano desmoronar. A opinião pública se voltou contra ela e a justiça, que ela tentou manipular, agora se voltava contra ela. Enquanto a tempestade legal se desenrolava, a vida no apartamento de Daniel florescia. Lucas estava crescendo, aprendendo a sentar, a balbuciar suas primeiras sílabas. Cada pequena conquista do bebê era celebrada com alegria, um lembrete constante da nova vida que Daniel havia abraçado. Ana Clara, sentindo-se mais segura e amada do que nunca, dedicava-se a Lucas e a Daniel com uma devoção que ia além da gratidão. O que começou como um ato de caridade havia se transformado em uma família, construída sobre a verdade, o perdão e um amor que crescia a cada dia. Uma noite, enquanto Lucas dormia, Daniel e Ana Clara estavam sentados no sofá, a mão dele repousando sobre a dela. O silêncio era confortável, preenchido pela sensação de paz. "Eu não sei o que eu faria sem você, Ana Clara." Daniel confessou, sua voz suave. "Você e Lucas me deram uma nova chance. Vocês são a minha família." Ana Clara apertou sua mão, seus olhos marejados. "E você nos deu uma família, Daniel. Você nos salvou.
Naquele momento, sob a luz suave da sala, o futuro parecia claro. A batalha contra Beatriz estava chegando ao fim, mas a jornada deles como uma família estava apenas começando. A verdade havia os libertado, e o amor os unia, mais fortes do que nunca. A audiência final foi um espetáculo de tensão e revelações. A sala do tribunal estava lotada, com jornalistas e curiosos ávidos por acompanhar o desfecho do caso que havia dominado as manchetes por meses. Daniel, ao lado de Dr. Ribeiro, mantinha a compostura, mas por dentro seu coração batia acelerado. Ana Clara estava na primeira fila, segurando Lucas, que, alheio a todo o drama, sorria e balbuciava, um raio de luz na atmosfera carregada. Dona Lúcia, com sua presença calma e solidária, estava ao lado deles. Beatriz, por outro lado, parecia uma sombra do que fora. Sua arrogância havia sido substituída por um desespero contido. Seus advogados tentaram de tudo para desacreditar a carta e o testemunho de Helena, mas a evidência era irrefutável. A perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da caligrafia da irmã de Daniel, e o depoimento detalhado de Helena, corroborado por antigos registros de comunicação e testemunhos de funcionários da empresa que haviam notado a influência de Beatriz, pintou um quadro devastador de manipulação e crueldade. Quando a carta foi lida em voz alta no tribunal, um silêncio pesado caiu sobre a sala. As palavras da irmã de Daniel, cheias de dor, medo e um último pedido de proteção para seu filho, tocaram a todos. A imagem de Daniel, acusado injustamente, e a revelação do plano maquiavélico de Beatriz para controlar a herança e a vida de sua enteada causaram indignação. A promotoria, com base nas novas provas, reformulou as acusações contra Beatriz, que agora enfrentava não apenas a perda do processo de herança, mas também acusações de falsidade ideológica e tentativa de extorsão. O veredito veio rápido e decisivo. O juiz não apenas indeferiu o pedido de Beatriz pela herança, como também a condenou por suas ações, encaminhando o caso para a esfera criminal. A reputação de Beatriz estava em ruínas e seu futuro incerto. Para Daniel era mais do que uma vitória legal, era a validação de sua inocência e a honra restaurada de sua irmã. Ele sentiu um alívio profundo, uma leveza que não experimentava há anos. Ao sair do tribunal, Daniel foi cercado por repórteres, mas seus olhos procuraram apenas Ana Clara. Ela se aproximou e ele a abraçou com força, beijando a testa de Lucas. Acabou, ele sussurrou para ela, a voz embargada pela emoção. Ana Clara sorriu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sabia que a verdade prevaleceria. Nos meses que se seguiram, a vida de Daniel, Ana Clara e Lucas se estabilizou em uma rotina de felicidade e crescimento. Daniel retomou suas atividades na empresa, mas com uma nova perspectiva. Ele delegava mais, passava mais tempo em casa, priorizando sua família acima de tudo. A empresa, agora livre do escândalo, prosperava sob sua liderança renovada. Lucas crescia forte e saudável, enchendo o apartamento com suas risadas e suas primeiras palavras. Ele chamava Daniel de papai e Ana Clara de mamãe, e a cada vez que o fazia, o coração de Daniel se enchia de uma alegria indescritível. Ana Clara florescia ao lado deles. Ela não era mais a jovem assustada e sozinha que Daniel havia encontrado. Ela era uma mãe confiante, uma parceira amorosa e a força silenciosa que unia a família. Uma tarde, enquanto Lucas dormia, Daniel e Ana Clara estavam no sofá, a mão dele acariciando o cabelo dela. Eu estava pensando, Daniel começou, a voz suave, que talvez seja a hora de oficializarmos isso, não apenas por Lucas, mas por nós. Ana Clara o olhou, os olhos brilhando. Oficializar o quê, Daniel? Ele se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ana Clara, você me deu a coisa mais preciosa da minha vida, e você se tornou a pessoa mais preciosa para mim. Você me salvou, me deu uma família, me ensinou o que é o amor verdadeiro. Você aceitaria ser minha esposa? Ser a minha família para sempre? As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana Clara enquanto ela assentia, incapaz de falar. Sim, Daniel. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo e eles se abraçaram, o futuro se desenrolando diante deles, brilhante e cheio de promessas.
A jornada que começou com um ato de desespero e um encontro inesperado havia se transformado em uma história de amor, superação e a construção de uma família inquebrável. O passado sombrio havia sido superado pela luz da verdade e do amor, e Daniel, Ana Clara e Lucas estavam prontos para escrever os próximos capítulos de suas vidas juntos. Os meses que se seguiram ao pedido de casamento foram repletos de uma alegria contagiante. O apartamento de Daniel, antes um refúgio de silêncio e preocupação, transformou-se em um lar vibrante, cheio de risadas, planos e o doce caos de uma família em formação. Ana Clara e Daniel mergulharam nos preparativos do casamento com entusiasmo, mas também com a clareza de que o mais importante era celebrar o amor e a união que haviam construído. Dona Lúcia, com sua experiência e bom gosto, tornou-se uma peça fundamental na organização. Ela ajudava Ana Clara com os detalhes, desde a escolha do vestido até a lista de convidados, que, embora pequena, era composta pelas pessoas mais importantes em suas vidas. Amigos próximos de Daniel, alguns colegas de trabalho que se tornaram confidentes, e, claro, Dona Lúcia, que era mais do que uma funcionária, era parte da família. Lucas, agora um bebê ativo e curioso, acompanhava tudo com seus olhos arregalados, rindo e batendo palmas, como se entendesse a importância daquele momento. A cerimônia foi planejada para ser íntima e significativa. Eles escolheram um pequeno jardim botânico na cidade, um lugar que Daniel e Ana Clara haviam visitado em um de seus primeiros passeios com Lucas, e que guardava um significado especial. A luz do sol filtrava-se entre as folhas das árvores, criando um cenário mágico e acolhedor. Ana Clara estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Daniel, ao vê-la caminhar em sua direção, sentiu o coração transbordar de emoção. Era a mulher que havia transformado sua vida, que havia trazido luz e esperança para seus dias mais sombrios. Os votos foram sinceros e cheios de emoção. Daniel falou sobre a gratidão por Ana Clara ter entrado em sua vida, por ter lhe dado Lucas e por ter restaurado sua fé no amor e na família. Ana Clara, por sua vez, expressou o quanto Daniel havia sido seu porto seguro, seu protetor, e como ele a havia ensinado a confiar novamente na vida e no futuro. Lucas, no colo de Dona Lúcia, soltou um balbucio feliz no momento do beijo, como se abençoasse a união de seus pais. A pequena recepção que se seguiu foi um reflexo da alegria e da leveza que agora permeavam suas vidas. Risadas, brindes e histórias eram compartilhadas, e o clima era de pura celebração. Daniel sentia-se completo. A sombra do passado, as acusações de Beatriz, tudo parecia distante, substituído pela certeza de um presente feliz e um futuro promissor. Beatriz, após as condenações e a perda de sua reputação, havia desaparecido da vida deles, uma ausência que era um alívio e um lembrete do que haviam superado. Os anos se passaram e a família de Daniel e Ana Clara cresceu em amor e cumplicidade. Lucas se tornou um menino inteligente e carinhoso, com a curiosidade de Ana Clara e a determinação de Daniel. Ele era a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a vida encontra um caminho para florescer. Daniel e Ana Clara continuaram a construir sua vida juntos, enfrentando os desafios com a força que vinha de sua união. Daniel, à frente da empresa, implementou políticas de apoio à família e à maternidade, inspirado por sua própria experiência. Ele se tornou um exemplo de liderança humanizada, provando que o sucesso profissional podia andar de mãos dadas com a felicidade pessoal. Ana Clara, com o tempo, decidiu retomar seus estudos e se dedicou a uma causa social, ajudando outras mães em situação de vulnerabilidade, um eco de sua própria jornada. Em uma noite tranquila, anos depois, Daniel e Ana Clara estavam sentados na varanda de sua casa, observando as estrelas. Lucas já estava dormindo, e o silêncio era preenchido apenas pelo som suave da brisa. Quem diria, Daniel? Ana Clara sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro, que tudo aquilo nos traria até aqui. Daniel a abraçou mais forte. Foi a verdade que nos libertou, Ana Clara, e o amor que nos uniu. Ele olhou para o céu estrelado, pensando na irmã, na jornada que o trouxe até ali e no milagre de sua família. O lateral que a vida havia lhe dado, uma reviravolta inesperada,
havia se transformado no caminho mais belo e significativo que ele poderia ter imaginado. A história deles era um testemunho de que, mesmo nas adversidades, o amor, a verdade e a esperança sempre encontram um jeito de vencer. Os anos se desdobraram em uma tapeçaria rica de momentos, tecida com o fio da felicidade e da resiliência. Lucas, agora um adolescente, era a síntese perfeita de seus pais. A inteligência perspicaz de Daniel, combinada com a empatia e a sensibilidade de Ana Clara. Seus olhos, que antes refletiam a inocência de um bebê, agora brilhavam com a curiosidade do mundo e a paixão por novas descobertas. Ele era um lembrete constante do milagre que havia surgido de uma tragédia, um farol de esperança que iluminava cada canto da casa. Daniel, à frente da empresa, havia se tornado um líder visionário. Sua experiência pessoal o impulsionou a criar um ambiente de trabalho que valorizava o bem-estar dos funcionários, com programas de apoio familiar e flexibilidade. Ele sabia, mais do que ninguém, o preço de uma vida desequilibrada e o valor inestimável do tempo com a família. Sua empresa não era apenas um negócio, era um reflexo de seus valores, um lugar onde as pessoas podiam prosperar tanto profissional quanto pessoalmente. A reputação de Daniel como um empresário ético e humano cresceu, e ele se tornou uma figura respeitada na comunidade. Ana Clara, por sua vez, havia encontrado sua própria vocação. Após concluir seus estudos, ela se dedicou integralmente a uma organização não governamental que apoiava mães solteiras e famílias em situação de vulnerabilidade. Sua própria jornada, de uma jovem desamparada a uma mulher forte e realizada, era sua maior inspiração. Ela oferecia não apenas ajuda prática, mas também esperança e encorajamento, mostrando a essas mulheres que era possível reconstruir suas vidas, mesmo diante das maiores adversidades. Seu trabalho era uma extensão de seu coração generoso, e ela encontrava uma profunda satisfação em cada vida que tocava. A casa deles, que antes era apenas um apartamento, havia se transformado em um lar vibrante, cheio de vida, risadas e o aroma de refeições compartilhadas. Dona Lúcia, com sua sabedoria e carinho, continuava sendo uma presença constante e amada, uma avó para Lucas e uma amiga inestimável para Daniel e Ana Clara. As celebrações de aniversário, os natais e os simples jantares em família eram momentos preciosos, onde a gratidão e o amor transbordavam. Em um final de semana ensolarado, a família estava no jardim, Lucas jogando bola com Daniel, enquanto Ana Clara lia um livro sob a sombra de uma árvore. De repente, Lucas chutou a bola com mais força do que o esperado, e ela voou para além do muro, caindo na propriedade vizinha que estava vazia há anos. Daniel se ofereceu para ir buscar, mas Lucas, com sua energia juvenil, insistiu em ir. "Eu vou, pai. Eu sou mais rápido." Daniel sorriu, observando o filho pular o muro com agilidade. Minutos depois, Lucas voltou, não apenas com a bola, mas com um pequeno álbum de fotos antigo e empoeirado nas mãos. "Olha o que eu encontrei, pai." Estava no chão, perto da cerca. Daniel pegou o álbum e Ana Clara se aproximou, curiosa. Ao abrir as páginas amareladas, eles se depararam com fotos de uma família sorridente em um passado distante. Havia fotos de uma mulher jovem, que tinha uma semelhança impressionante com Helena, a irmã de Daniel, e um homem que parecia ser seu pai. O álbum continha registros da infância de Helena e Daniel, momentos que ele havia esquecido ou que nunca havia visto. Havia fotos de sua mãe, jovem e vibrante, e de seu pai, com um sorriso gentil. Era um tesouro de memórias, um elo tangível com o passado que ele pensou ter perdido para sempre. Daniel sentiu um nó na garganta. Ana Clara, percebendo a emoção em seus olhos, apertou sua mão. Lucas, sem entender completamente a profundidade daquele achado, observava os pais sentindo a importância do momento. Naquela noite, sob as estrelas, Daniel e Ana Clara folhearam o álbum novamente. As fotos eram um lembrete de que, apesar da dor e das perdas, havia beleza e amor em seu passado, e que o presente, construído com tanta luta e dedicação, era a prova viva de que a vida, em sua complexidade, sempre oferece a chance de recomeçar, de curar as feridas e de construir um futuro ainda mais brilhante. O álbum era mais do que um conjunto de fotos, era um capítulo esquecido que, agora redescoberto,
completava a história de Daniel, unindo o passado ao presente em uma narrativa de resiliência, amor e a eterna esperança de um novo começo. O álbum de fotografias, resgatado do esquecimento, tornou-se um portal para o passado de Daniel. Naquela noite, e nas que se seguiram, ele e Ana Clara passaram horas folheando as páginas. Cada imagem, um fragmento de memória que se encaixava no grande quebra-cabeça de sua vida. Havia fotos de sua mãe, com o mesmo sorriso gentil de Helena, e de seu pai, um homem que ele mal se lembrava, mas que agora ganhava contornos mais nítidos através das lentes do tempo. Havia fotos de Helena e ele, crianças, brincando no jardim da casa antiga, sorrisos inocentes, um laço inquebrável antes que a vida os separasse. Para Daniel, era uma catarse. Ele havia carregado o peso da perda e da injustiça por tanto tempo, e a dor da memória de sua irmã estava sempre ligada à tragédia. Mas o álbum revelava uma Helena diferente, uma criança feliz, uma adolescente cheia de vida. Ele viu a si mesmo, um menino travesso, e a dinâmica amorosa de sua família antes que a sombra de Beatriz e a doença de sua mãe os atingissem. As imagens permitiram que ele se reconectasse com a Helena que ele amava, a irmã que o protegia, e não apenas com a vítima de uma conspiração. Ana Clara observava Daniel com um carinho imenso. Ela o via processar a dor e a alegria que as fotos evocavam. Ela sabia que para ele era mais do que um álbum. Era a cura de feridas antigas, a aceitação de um passado que ele havia tentado suprimir. Ela segurava a mão dele, oferecendo seu apoio silencioso, a certeza de que ele não estava sozinho nessa jornada de redescoberta. Lucas, embora não compreendesse a profundidade daquele momento, sentia a atmosfera de reverência e afeto que envolvia seus pais, e ocasionalmente apontava para uma foto, perguntando quem era, criando novas pontes entre as gerações. A descoberta do álbum também trouxe uma nova camada de significado para a família que Daniel e Ana Clara haviam construído. Eles eram a prova viva de que o amor podia surgir das cinzas, que a verdade sempre encontraria seu caminho, e que a família não era apenas sobre laços de sangue, mas sobre os laços de afeto, cuidado e escolha mútua. Lucas era o elo entre o passado e o futuro, a materialização de uma promessa e a esperança de um novo legado. Com o tempo, Daniel decidiu que era importante compartilhar as memórias do álbum com Lucas de uma forma mais profunda. Ele contou a história de sua irmã, Helena, não como uma vítima, mas como uma pessoa amada, corajosa, que mesmo em seus momentos mais difíceis, pensou na segurança de seu filho. Ele explicou a Lucas sobre a importância da verdade e da justiça, e como o amor podia superar qualquer adversidade. Lucas ouvia atentamente, absorvendo as lições e a história de sua família, compreendendo que ele era parte de algo maior, uma história de superação e amor incondicional. A vida seguiu seu curso, mas a presença do álbum na estante da sala era um lembrete constante da jornada que os havia levado até ali. Daniel continuou a prosperar em sua empresa, Ana Clara em sua causa social, e Lucas crescia, trilhando seu próprio caminho, mas sempre com a base sólida de uma família que o amava e o apoiava. Em uma tarde de domingo, enquanto o sol se punha, Daniel estava no jardim com Ana Clara e Lucas. O menino, agora quase um homem, falava sobre seus planos para a faculdade, seus sonhos e aspirações. Daniel o ouvia com orgulho, percebendo a força e a bondade que ele irradiava. Ele olhou para Ana Clara, seu amor inabalável, a mulher que havia sido seu anjo em um momento de desespero e que se tornou a âncora de sua felicidade. Nós construímos algo lindo, não é? Ana Clara sussurrou, sentindo o olhar dele. Daniel sorriu, apertando a mão dela. Mais do que lindo, Ana Clara. Construímos um lar, uma família, que a verdade nos deu a liberdade para fazer isso. Ele pensou na carta de sua irmã, no lateral que a vida havia lhe dado, e em como cada passo, por mais doloroso que fosse, o havia conduzido a este momento de paz e plenitude. A história de Daniel, que começou com uma acusação injusta e uma vida em ruínas, havia se transformado em um testemunho de resiliência, perdão e a força transformadora do amor. O capítulo final não era sobre um fim, mas sobre a continuidade de uma vida plena, onde o passado era aceito, o presente era vivido com gratidão
e o futuro era abraçado com esperança. Os anos se desdobraram com a suavidade de um rio que encontra seu leito, cada curva revelando novas paisagens, mas sempre mantendo a essência de sua correnteza. Lucas, o menino que havia chegado à vida de Daniel e Ana Clara como um presente inesperado, transformou-se em um jovem adulto, com um brilho nos olhos que refletia a inteligência e a bondade que herdara de ambos. Ele escolheu seguir uma carreira que unia sua paixão por tecnologia com um forte senso de responsabilidade social, um reflexo direto dos valores que seus pais lhe haviam transmitido. O dia em que Lucas partiu para a universidade, em outra cidade, foi agridoce. Daniel e Ana Clara o acompanharam, ajudando-o a se instalar em seu novo lar. Ao se despedirem, houve lágrimas, mas também um orgulho imenso. Lucas, com sua mochila nas costas e um sorriso confiante, era a prova viva de que o amor e o apoio podiam superar qualquer adversidade. A casa, antes cheia da energia contagiante do filho, ficou mais silenciosa, mas não vazia. O silêncio era preenchido pelas memórias e pela certeza de um ciclo que se completava, abrindo espaço para um novo. Com Lucas trilhando seu próprio caminho, Daniel e Ana Clara redescobriram a dinâmica de seu relacionamento. As noites no sofá, que antes eram dedicadas a histórias para Lucas, agora eram preenchidas por conversas profundas, risadas compartilhadas e planos para o futuro. Eles viajaram mais, exploraram novos hobbies e dedicaram-se ainda mais às suas paixões individuais. Daniel continuou a expandir sua empresa, não apenas em termos de lucro, mas de impacto social. Ele investiu em projetos de sustentabilidade e em programas de inclusão, tornando-se um modelo de como o capitalismo podia ser consciente e ético. Sua reputação cresceu, e ele era frequentemente convidado a palestrar sobre liderança e responsabilidade corporativa, sempre mencionando de forma velada como as provações de sua vida o haviam moldado. Ana Clara, por sua vez, tornou-se uma voz influente na defesa dos direitos das mulheres e das famílias em vulnerabilidade. Aonde que ela ajudava, cresceu exponencialmente, oferecendo abrigo, educação e apoio psicológico a centenas de pessoas. Sua empatia e sua história pessoal eram um farol de esperança para muitas mulheres que se viam em situações semelhantes à que ela havia enfrentado no passado. Ela encontrava um propósito profundo em cada sorriso que ajudava a restaurar, em cada vida que via florescer. Dona Lúcia, com o passar dos anos, aposentou-se, mas nunca se afastou da família. Ela continuava a ser uma presença constante, um pilar de sabedoria e carinho, desfrutando da companhia de seus netos e da felicidade que havia ajudado a construir. Em um final de tarde, muitos anos depois, Daniel e Ana Clara estavam sentados na varanda da casa, observando o pôr do sol. Os cabelos de Daniel tinham mais fios grisalhos, e Ana Clara exibia as marcas de uma vida plena e bem vivida. Lucas, agora um homem feito com sua própria família, os visitava sempre que podia, trazendo a alegria de seus netos para a casa. Daniel pegou a mão de Ana Clara, seus dedos entrelaçados em um gesto familiar de conforto e amor. Às vezes eu paro para pensar em tudo que passamos, ele disse, a voz suave. Parece uma vida inteira, e ao mesmo tempo, foi ontem. Ana Clara sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Foi uma jornada e tanto, Daniel, cheia de desafios, mas também de bênçãos inesperadas. Ele assentiu, seus olhos fixos no horizonte. Aquele lateral que a vida me deu, no fim das contas, foi o melhor desvio possível. Me trouxe você, me trouxe Lucas, me trouxe tudo o que realmente importa. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas preenchido pela plenitude de uma vida construída com amor, verdade e resiliência. A história de Daniel e Ana Clara, que começou com a escuridão da injustiça e a incerteza do desconhecido, havia se transformado em um legado de esperança. Eles eram a prova viva de que mesmo quando a vida nos joga uma bola fora do campo, é possível encontrar um novo jogo, um novo propósito, e construir uma felicidade que transcende qualquer adversidade. E assim, sob o manto estrelado, eles continuaram a escrever os capítulos de sua história, um testemunho eterno do poder inabalável do amor. As décadas se sucederam, transformando a tapeçaria da vida de Daniel e Ana Clara em uma obra-prima de serenidade e sabedoria.
Os cabelos outrora escuros de Daniel agora eram completamente brancos, emoldurando um rosto que carregava as marcas do tempo, mas também a leveza de um espírito em paz. Ana Clara, com seus cabelos prateados, irradiava uma calma e uma força que só os anos de experiência e superação podem conceder. A casa, antes um refúgio, era agora um santuário de memórias, risadas e o calor inconfundível de um lar verdadeiramente vivido. Lucas, o filho que havia preenchido suas vidas com um propósito inesperado, era agora um homem maduro, com filhos próprios que visitavam os avós com uma alegria contagiante. Os netos corriam pelos mesmos corredores onde Lucas havia brincado, e suas vozes infantis ecoavam, trazendo uma nova camada de vida e continuidade à casa. Daniel e Ana Clara observavam a nova geração com um carinho imenso, vendo neles a materialização de tudo o que haviam construído. Uma família forte, baseada no amor, na verdade e na resiliência. A empresa de Daniel, sob sua liderança visionária, havia se transformado em um conglomerado de sucesso, mas seu maior legado não era financeiro. Ele havia cultivado uma cultura de empatia e responsabilidade social que se tornou um modelo para o setor. Seus funcionários eram tratados com dignidade e respeito, e os programas de apoio à família e à comunidade que ele implementara eram amplamente elogiados. Daniel se aposentou gradualmente, passando o bastão para uma nova geração de líderes que ele havia mentorado, garantindo que seus valores fossem perpetuados. Ana Clara, por sua vez, continuou sua incansável dedicação à causa social. Aonde que ela ajudou a fundar, havia se expandido para diversas cidades, transformando a vida de milhares de mulheres e crianças. Ela se tornou uma figura de inspiração, sua história de superação, um testemunho vivo do poder da resiliência feminina. Mesmo com a idade avançada, ela mantinha um espírito vibrante, participando ativamente das decisões e inspirando voluntários e beneficiários com sua paixão inabalável. Dona Lúcia, que havia sido uma rocha em seus momentos mais difíceis, partiu pacificamente, deixando um vazio, mas também um legado de amor e lealdade que jamais seria esquecido. Sua memória era celebrada em cada reunião familiar, um lembrete da teia de conexões que os havia sustentado. Em uma noite de outono, enquanto as folhas caíam suavemente no jardim, Daniel e Ana Clara estavam sentados em seu banco favorito, observando o céu estrelado. A brisa trazia consigo o cheiro da terra úmida e a promessa de um novo ciclo. Quem diria não é, meu amor? Daniel murmurou a voz rouca pela emoção e pelo tempo, que o caminho mais tortuoso nos levaria ao lugar mais seguro. Ana Clara apertou a mão dele, seus olhos fixos nas estrelas. A vida é cheia de mistérios, Daniel. Mas você me ensinou que com verdade e amor podemos desvendar qualquer um deles. Ele sorriu, um sorriso que carregava a história de uma vida inteira. Eu só encontrei a verdade porque você a trouxe para mim. Você e Lucas foram o meu farol. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, absorvendo a paz do momento. A história de Daniel, que começou com a escuridão da traição e a ameaça de uma vida roubada, havia se transformado em uma epopeia de redenção e amor. O lateral que a vida lhe havia dado não foi um desvio, mas o verdadeiro caminho, um percurso que o levou à plenitude, à família e à compreensão de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se constrói com o coração. E assim, sob o manto eterno das estrelas, a história de Daniel e Ana Clara continuava, um testemunho silencioso e poderoso do amor que vence tudo. O tempo, implacável em seu avanço, não trouxe consigo a pressa ou a ansiedade, mas sim uma serenidade profunda para Daniel e Ana Clara. Cada dia era um presente, cada lembrança, um tesouro. A casa, com suas paredes que haviam testemunhado tantas transformações, parecia respirar a história deles. Os ecos de risadas infantis misturando-se com o silêncio confortável de anos de companheirismo. Os netos, agora adolescentes e jovens adultos, visitavam-nos com frequência, trazendo consigo a energia do futuro, mas sempre buscando a sabedoria e o carinho dos avós. Em uma manhã de primavera, enquanto o sol filtrava pelas cortinas pintando o quarto com tons dourados, Daniel e Ana Clara despertaram. Não havia pressa.
Os rituais matinais eram lentos, preenchidos por um silêncio cúmplice e olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Enquanto tomavam café na varanda, observando o jardim florescer, Daniel notou uma borboleta azul clara pousar delicadamente em uma rosa. Lembra-se da borboleta no hospital, Ana Clara? Ele perguntou, a voz suave, um fio de memória conectando o presente ao passado distante. Aquele dia eu senti que era um sinal. Um sinal de que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Ana Clara sorriu, seus olhos marejados de uma emoção doce. Eu também me lembro, Daniel. E da sua mão na minha. Foi o primeiro raio de luz depois de tanta escuridão. Ela segurou a mão dele, seus dedos enrugados, mas firmes. Nós passamos por tempestades que muitos não suportariam. E olha onde estamos agora. Daniel apertou a mão dela. A verdade. Foi a verdade que nos libertou, Ana Clara. E o seu amor que me deu a força para buscá-la. Ele olhou para o jardim, para a vida que florescia ao redor deles. Eu costumava pensar que a felicidade era algo a ser conquistado, um destino. Mas hoje eu sei que ela é construída dia após dia com escolhas, com perdão, com a coragem de amar mesmo quando dói. Ela a sentiu, a sabedoria em seu olhar profundo, e com a capacidade de ver a beleza nos laterais da vida, não é? Aqueles desvios que nos levam a caminhos que nunca imaginamos, mas que se revelam os mais belos. Ele riu suavemente. Exatamente. Quem diria que a maior injustiça da minha vida me traria o maior presente? Ele se referia a Lucas, ao amor que surgiu da dor e à família que se formou a partir das cinzas. A memória de Helena, sua irmã, não era mais uma ferida aberta, mas uma parte integrante de sua história, um lembrete do amor que perdura e da força da vida. Naquela tarde, enquanto os netos chegavam para a visita semanal, a casa se encheu novamente de risadas e conversas. Daniel e Ana Clara observavam a cena, seus corações transbordando de gratidão. O legado que eles haviam construído não era apenas material. Era um legado de valores, de resiliência, de um amor que havia resistido ao tempo e às provações. Eles eram a prova viva de que, não importa quão sombrio o passado possa ter sido, o futuro sempre guarda a promessa de luz, de cura e de uma felicidade que se torna ainda mais preciosa por ter sido tão arduamente conquistada. E assim, em meio à plenitude de sua existência, Daniel e Ana Clara continuavam a viver, a amar e a inspirar, seus dias um testemunho silencioso da força inabalável do espírito humano. As estações giravam, e com elas a vida seguia seu ritmo harmonioso na casa de Daniel e Ana Clara. O jardim, que antes era um refúgio para as brincadeiras de Lucas e depois para os netos, agora se tornava um santuário de paz e contemplação para o casal. Eles passavam horas ali, observando os pássaros, sentindo o sol em seus rostos e conversando sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pequenas alegrias que o cotidiano lhes oferecia. Certa manhã, enquanto Daniel podava algumas roseiras, Ana Clara estava sentada no banco de madeira, lendo um livro. De repente, ela ergueu os olhos e o observou, um sorriso suave brincando em seus lábios. Você se lembra daquele tempo em que a vida parecia uma corrida constante, Daniel? Sempre lutando, sempre buscando algo? Ele parou, apoiando a tesoura de poda no chão, e se sentou ao lado dela. Lembro, Ana Clara. Parecia que eu estava sempre um passo atrás, tentando alcançar a verdade, a justiça, a paz. E por um tempo, eu pensei que nunca as encontraria. Ele olhou para as mãos dela, que seguravam o livro com delicadeza. Mas você me mostrou que a paz não é um destino, é um estado de espírito. E que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único alicerce para uma vida plena. Ela assentiu, sua voz um sussurro. E o amor, Daniel. O amor foi a cola que manteve tudo junto, que nos permitiu reconstruir, que nos deu a força para perdoar e seguir em frente. Eles ficaram em silêncio por um momento, as memórias se desenrolando como um filme em suas mentes. Daniel pensou na escuridão da prisão, na desesperança que o consumia. Pensou na carta de Helena, o último sopro de sua irmã, que o impulsionou a lutar. Pensou no primeiro encontro com Ana Clara, a jovem misteriosa que trazia consigo a chave para sua liberdade e sem que ele soubesse para sua felicidade. Ele pensou em Lucas, o pequeno ser que se tornou o centro de seu universo, a personificação da esperança e da continuidade. Ana Clara, por sua vez,
revisitava sua própria jornada. A solidão da gravidez, o medo do futuro, a coragem de buscar Daniel, a incerteza de um amor que nascia em meio ao caos. Ela se lembrou da força que encontrou em si mesma, da determinação de proteger seu filho e de lutar pela verdade, não apenas por Daniel, mas por Helena, por todos os que foram injustiçados. A vida é um professor implacável, não é? Daniel disse, quebrando o silêncio. Mas também é o mais generoso. Nos tira tanto, mas nos dá muito mais se soubermos ver. E se soubermos amar, Ana Clara completou, olhando para ele com um brilho nos olhos. Amar apesar das cicatrizes, amar o que a vida nos oferece, mesmo que não seja o que esperávamos. O sol da manhã aquecia seus rostos e o perfume das rosas preenchia o ar. Eles não precisavam de grandes eventos ou dramas para sentir a plenitude da vida. A felicidade estava ali, nos pequenos gestos, nos olhares compartilhados, na certeza de que haviam construído algo duradouro e significativo. A história de Daniel e Ana Clara não era apenas sobre superação, era sobre a beleza de uma vida tecida com os fios da verdade, do perdão e de um amor que, como o tempo, era eterno. E assim, em seu jardim florido, eles continuavam a escrever dia após dia o mais belo dos capítulos, o da paz. Os anos se transformaram em décadas, e Daniel e Ana Clara, agora na plenitude de sua velhice, viviam uma existência marcada pela serenidade e pela profunda conexão que haviam construído. A casa, antes um palco de dramas e reviravoltas, era agora um refúgio de paz, onde cada objeto, cada canto, contava uma parte de sua longa e rica história. As visitas de Lucas, de seus filhos e dos netos de Lucas, que já eram jovens adultos, enchiam o lar de uma alegria vibrante, um eco das gerações que se sucediam. Em uma tarde de inverno, com a lareira acesa crepitando suavemente, Daniel e Ana Clara estavam sentados em suas poltronas favoritas, cada um com um livro, mas não lendo. Seus olhares se encontraram e um sorriso compartilhado iluminou seus rostos. Sabe, Ana Clara, Daniel começou, sua voz um pouco mais rouca com a idade, mas ainda carregada de afeto. Às vezes eu me pego pensando naqueles dias de incerteza, quando eu não sabia se veria a luz do sol novamente. É quase como se pertencessem a outra vida. Ana Clara fechou o livro, pousando-o no colo. Eram tempos sombrios, meu amor, mas foram eles que nos trouxeram até aqui. Sem a escuridão, talvez não tivéssemos apreciado tanto a luz. Ela estendeu a mão e tocou a dele, que descansava no braço da poltrona. Nossa história é um testemunho de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um caminho para a redenção, para a felicidade. Daniel entrelaçou seus dedos nos dela. E para o amor que encontramos, que construímos, que nos manteve firmes. Você foi a minha âncora, Ana Clara, em meio à tempestade. Ele se recordava vividamente da dor da injustiça, da sensação de abandono, da luta para provar sua inocência. Mas todas essas memórias eram agora atingidas por uma gratidão imensa. Aquele lateral da vida, que parecia um golpe fatal, havia sido na verdade o ponto de virada para uma existência muito mais rica e significativa do que ele jamais poderia ter imaginado. Ana Clara, por sua vez, pensava em sua própria jornada de autodescoberta e força. A decisão de procurar Daniel, de enfrentar o passado, de construir uma nova vida para si e para Lucas, tudo isso havia forjado a mulher resiliente e compassiva que ela se tornara. A dor do passado não havia desaparecido, mas se transformara em uma fonte de empatia e um motor para ajudar outros em situações semelhantes. Nós não apenas sobrevivemos, Daniel, ela disse, os olhos brilhando com uma emoção profunda. Nós florescemos e construímos algo que vai muito além de nós mesmos. Ele assentiu, olhando para o fogo na lareira. Um legado de verdade, de justiça, de amor e de que a esperança nunca deve morrer. A noite avançava e o silêncio preencheu o espaço, não um silêncio vazio, mas um preenchido pela plenitude de uma vida bem vivida. A história de Daniel e Ana Clara, que começou com a escuridão de uma acusação injusta e a incerteza do desconhecido, havia se transformado em uma epopeia de amor, superação e um legado que continuaria a inspirar por gerações. Eles eram a prova viva de que o amor, a verdade e a resiliência
podem transformar as maiores adversidades nos mais preciosos capítulos de uma vida. E assim, aquecidos pelo fogo e pelo amor mútuo, eles contemplavam o crepúsculo de uma vida extraordinária. O tempo, um artista silencioso, pintava os dias de Daniel e Ana Clara com tons de ouro e prata, cada amanhecer uma nova tela de serenidade. Eles haviam chegado a um ponto em suas vidas onde a pressa e as preocupações do mundo exterior pareciam distantes, substituídas por uma profunda gratidão pelo presente e pelas memórias que os aqueciam. A casa, agora um farol de histórias e amor, era frequentemente visitada por Lucas e sua família, que traziam a vivacidade das novas gerações, mas sempre com um respeito reverente pela paz que ali reinava. Em um dia ensolarado de verão, Daniel e Ana Clara estavam sentados na varanda, observando os netos de Lucas brincarem no jardim. As risadas infantis eram música para seus ouvidos, um eco doce de um passado não tão distante. Daniel segurava a mão de Ana Clara, seus dedos entrelaçados em um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. "Olhe para eles, Ana Clara", Daniel murmurou, a voz embargada pela emoção. "Tudo isso, tudo o que construímos, é mais do que eu jamais poderia ter sonhado." Ana Clara sorriu, seus olhos fixos nas crianças. "É o nosso legado, Daniel. Não apenas a empresa, a ONG, mas esta família, este amor que se multiplica a cada geração." Ela virou-se para ele, o olhar cheio de uma ternura que o tempo não havia diminuído. "Você se lembra de quando pensávamos que não haveria um futuro para nós? Que a vida havia nos traído?" Ele assentiu, a memória da prisão e da incerteza ainda presente, mas agora distante, como uma cicatriz que não dói mais. "Lembro, mas o destino, ou talvez a providência, tinha outros planos. Planos que incluíam você, Lucas e toda essa felicidade que nos cerca." Ele apertou a mão dela. "Aquele lateral que a vida me deu. No fim, foi a jogada mais brilhante de todas. Me tirou do caminho que eu pensava ser o certo para me colocar no caminho que era o meu verdadeiro lar." Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor e a segurança que ele sempre lhe proporcionara. "E eu, que pensava estar sozinha, encontrei em você e em Lucas a família que eu nem sabia que precisava. Uma família construída na verdade, na resiliência e no amor incondicional." O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo. As crianças, cansadas da brincadeira, se aproximaram, aninhando-se perto dos avós. Daniel e Ana Clara os abraçaram, sentindo a energia jovem e a promessa de um futuro que eles haviam ajudado a moldar. A história de Daniel e Ana Clara não era apenas a história de dois indivíduos que superaram adversidades. Era a história de como a verdade, por mais dolorosa que fosse, podia libertar, de como o perdão podia curar as feridas mais profundas e de como o amor, em suas múltiplas formas, era a força mais poderosa do universo. Eles haviam provado que a vida, mesmo quando nos desvia de nosso curso planejado, pode nos levar a destinos muito mais ricos e significativos. E assim, sob o manto estrelado de mais uma noite, eles contemplavam a plenitude de sua existência, sabendo que o amor que compartilhavam e o legado que deixavam seriam eternos, ecoando através do tempo um testemunho silencioso e grandioso de uma vida extraordinária. Os dias se desdobravam com uma suavidade quase etérea para Daniel e Ana Clara. Cada um deles, uma página a mais no livro de suas vidas, agora preenchido com a caligrafia da paz. A casa, com suas janelas abertas para o jardim, parecia respirar a tranquilidade que o casal cultivava. As visitas da família, embora menos frequentes à medida que os netos de Lucas seguiam seus próprios caminhos, eram sempre momentos de celebração, preenchidos com o calor das lembranças e a doçura do afeto. Em uma tarde chuvosa, com o som suave da água batendo no telhado, Daniel e Ana Clara estavam sentados na sala de estar. Um cobertor macio os envolvia e o aroma de chá quente pairava no ar. Daniel segurava uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo, mas ainda nítida em suas memórias. Era uma foto de Helena, sorrindo, com os olhos cheios de vida. "Ela estaria orgulhosa, Ana Clara", Daniel disse, a voz embargada pela emoção, mas sem tristeza, apenas uma profunda gratidão, orgulhosa de tudo o que construímos, de como a verdade dela finalmente veio à tona,
e de como transformamos a dor em algo bom. Ana Clara pousou sua xícara de chá e colocou a mão sobre a dele, que segurava a foto. Ela sempre foi uma força, Daniel, e de alguma forma ela nos guiou. A justiça para ela foi o ponto de partida para a nossa própria redenção. Ela olhou para a foto, um sorriso melancólico nos lábios. Eu sinto falta dela, mas a sinto presente em cada conquista, em cada sorriso de Lucas, em cada momento de paz que temos. Ele assentiu, seus olhos fixos na imagem da irmã. É estranho como a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos. Eu planejava uma vida, e ela foi completamente virada do avesso. Mas nesse avesso, eu encontrei a minha verdadeira vida, a minha verdadeira família. Ele olhou para Ana Clara, um amor profundo e inabalável em seu olhar. Você foi o milagre, Ana Clara, a luz que dissipou a escuridão. Ela apertou a mão dele. E você, Daniel, foi a rocha, aquele que, mesmo ferido, se recusou a desistir. Aquele que me ensinou o poder da resiliência e da verdade. O som da chuva continuava, uma melodia calmante que embalava suas reflexões. Eles não eram mais os jovens marcados pela tragédia e pela injustiça. Eram sábios, serenos e imensamente gratos. A história deles era um testamento de que a vida, em sua complexidade, pode ser cruel, mas também infinitamente generosa. Que o perdão, tanto para si quanto para os outros, é um caminho para a liberdade. E que o amor, quando verdadeiro, é a força mais transformadora de todas. Naquele dia chuvoso, Daniel e Ana Clara não estavam apenas relembrando o passado, estavam celebrando o presente. Um presente construído sobre alicerces de dor e superação, mas que havia florescido em um jardim de felicidade e plenitude. Eles eram a prova viva de que, mesmo quando a vida nos joga para um lateral, é nesse desvio que muitas vezes encontramos o caminho mais significativo, o amor mais profundo e a paz mais duradoura. E assim, de mãos dadas, eles continuavam a escrever os últimos e mais preciosos capítulos de sua extraordinária jornada. A passagem do tempo para Daniel e Ana Clara não era um fardo, mas uma suave brisa que trazia consigo a sabedoria e a doçura das memórias. O crepúsculo de suas vidas era preenchido por uma quietude profunda, um contentamento que só se alcança após ter navegado por mares turbulentos e encontrado um porto seguro. A casa que um dia ressoou com o drama e a busca por justiça, agora era um santuário de paz, onde o eco mais forte era o do amor e da gratidão. Em uma noite clara de verão, com as estrelas cintilando no céu escuro, Daniel e Ana Clara estavam sentados no alpendre, envoltos em um silêncio confortável. O ar fresco da noite trazia o perfume das flores do jardim, e o canto distante dos grilos era a única melodia. Lembra-se daquela noite, Daniel, quando você me contou tudo sobre Helena? Ana Clara perguntou suavemente, sem abrir os olhos, como se estivesse revivendo o momento. Eu senti o peso da sua dor, mas também a sua coragem. Foi ali que eu soube que não importava o quão difícil fosse, eu estaria ao seu lado. Daniel apertou a mão dela, que estava repousada em seu colo. E eu senti que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho, que havia alguém que acreditava em mim, que estava disposto a lutar comigo. Você foi a minha esperança, Ana Clara, quando eu já não tinha mais nenhuma. Ele se recordava daquele período como um nevoeiro denso, onde a injustiça e a desesperança pareciam engoli-lo. A revelação da verdade, a luta pela justiça para Helena, tudo havia sido um caminho árduo, mas cada passo, cada sacrifício havia valido a pena. A vida que parecia ter lhe tirado tudo, havia lhe dado o mais precioso dos presentes. Uma segunda chance, um amor inabalável e uma família que era a própria definição de plenitude. Ana Clara sorriu, abrindo os olhos e olhando para o céu estrelado. Nós construímos algo lindo, não construímos? A partir de tanta dor, tanta incerteza. É quase inacreditável às vezes. É a prova, Ana Clara, Daniel respondeu, sua voz firme, de que o espírito humano é mais forte do que qualquer adversidade, que a verdade sempre encontra um caminho e que o amor é a maior força de todas. Eles ficaram ali, sob o vasto céu noturno, sentindo a presença um do outro, a história que haviam tecido juntos e o legado que deixavam para trás. Não havia arrependimentos, apenas uma profunda sensação de paz e realização.
A jornada de Daniel e Ana Clara, que começou com a escuridão da injustiça e a busca por redenção, havia culminado em uma vida de luz, amor e um contentamento sereno. Eles eram a personificação de que a vida, com seus desvios e desafios, pode, no final, nos guiar para o mais belo e significativo dos destinos, um testemunho eterno da força da verdade, do perdão e do amor que transcende o tempo. Os dias se tornaram semanas, as semanas meses, e os meses se fundiram em um ano de extraordinária serenidade para Daniel e Ana Clara. A casa, outrora um refúgio, era agora um epicentro de memórias e um testemunho silencioso de uma vida plena. A saúde de ambos, embora marcada pela idade, mantinha-se estável, permitindo-lhes desfrutar de cada momento, cada pôr do sol na varanda, cada visita dos filhos e netos, que agora vinham com a frequência de quem sabe que o tempo é um tesouro. Em uma tarde de outono, o ar fresco trazia o cheiro de folhas secas, e o céu estava pintado com tons de laranja e roxo. Daniel e Ana Clara estavam sentados em suas poltronas favoritas na sala de estar, a lareira acesa, lançando um brilho quente sobre seus rostos. Daniel segurava a mão de Ana Clara, e ela, com um sorriso gentil, repousava a cabeça em seu ombro. "Lembra-se daquele primeiro dia em que nos vimos, Daniel?" Ana Clara murmurou, a voz quase um sussurro. "Você tão ferido, tão descrente, e eu, tão jovem, tão cheia de medos, mas com uma esperança teimosa." Daniel apertou a mão dela. "E eu, Ana Clara, vi em você a força que eu havia perdido, a verdade que eu precisava. Você foi a luz que me tirou da escuridão mais profunda." Ele fez uma pausa, seus olhos marejados, mas com um brilho de paz. "Nós passamos por tanto, meu amor. A injustiça, a dor da perda, a luta pela verdade de Helena. Mas cada cicatriz nos tornou mais fortes, mais unidos." Ela ergueu a cabeça e olhou para ele, seus olhos azuis ainda cheios da mesma ternura de décadas atrás. "E cada desafio nos mostrou o poder do nosso amor. Um amor que não nasceu da paixão avassaladora, mas da resiliência, da fé e da construção diária. Um amor que se tornou a nossa maior vitória." O silêncio preencheu o quarto, um silêncio carregado de décadas de memórias compartilhadas, de risadas, de lágrimas, de superações. A lareira crepitava, e o calor envolvia o casal, como um abraço final da vida que eles haviam construído. Não havia medo, apenas uma aceitação serena do ciclo natural. Daniel fechou os olhos, sentindo a mão de Ana Clara na sua, o calor de seu corpo ao lado do seu. Ele viu a imagem de Helena sorrindo, a inocência de Lucas bebê em seus braços, a força de Ana Clara ao seu lado. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia lhe dado o mais precioso dos presentes, a paz. Ana Clara, sentindo a respiração de Daniel ficar mais suave, apertou sua mão. Ela viu a jornada, desde a solidão da maternidade até a plenitude de uma família. Sentiu o amor de Daniel, a presença de Lucas, a memória de Helena. A verdade havia libertado, o perdão havia curado, e o amor havia preenchido cada vazio. O último raio de sol do outono se esvaiu, e a sala foi preenchida por uma penumbra suave. A lareira continuava a crepitar, mas o silêncio que se seguiu foi um silêncio diferente, um silêncio de completude. De mãos dadas, Daniel e Ana Clara partiram juntos como haviam vivido em paz, um ao lado do outro, deixando para trás um legado de amor, verdade e resiliência que ecoaria por gerações. Fim da história. Que jornada emocionante, não é mesmo? A história de Daniel e Ana Clara nos mostrou que mesmo diante das maiores injustiças e dores, como a prisão injusta de Daniel, a busca incansável pela verdade de Helena e a coragem de Ana Clara em construir uma nova vida, o amor e a resiliência podem nos guiar para a mais profunda paz e felicidade. Eles nos ensinaram sobre o poder do perdão e a força inabalável do espírito humano. Se você se emocionou com essa narrativa, se inspirou com a superação de Daniel e Ana Clara, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma história. Deixe seu like neste vídeo, comente o que mais te tocou nessa jornada e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você quer mergulhar em outras narrativas incríveis que vão tocar seu coração e te fazer refletir,
Confira a nossa playlist completa de histórias que está logo aqui à esquerda. Tem sempre uma nova aventura esperando por você.